E aí, começando aqui agora a gravação, a gente teve nosso bate-papo aqui inicial de toda a aula. E até agora, isso que eu estou comentando me lembra de um professor que eu tive na FGV, que é o professor Renato Rocha. Ele não é mais professor na FGV, mas ele foi professor, e toda vez que a gente aula no Zoom, né, que era a época da pandemia, a gente sempre começava e ficava assim, igual aqui, 10, 15 minutos batendo papo sobre qualquer coisa, né? E aí todo vídeo dele começava, que ele começava a gravar a aula, ele falava igual eu falei agora, que era assim, depois do nosso papo inicial de 10, 15 minutos, né? A gente vai começar a aula agora, né? E a aula de hoje é sobre texto e word vectors, tá? Eu não sei se fica claro para vocês, mas eu esqueci de mudar a data de novo do slide. Eu acho que ficou claro isso. Da 29 de outubro de 2025. Eu troquei o título, mas não troquei a data. Então, mas o outro eu arrumei, eu acho. Eu só não arrumei no Classroom, mas eu arrumei lá no GitHub. O Nest é tão avançado que a gente tá voltando no tempo. É isso, a gente tá tendo aula lá no dia 29 de outubro. Mas enfim, hoje é dia 5 de novembro, tá? E porque eu sempre pego, pego o slide da semana anterior, apago todos os slides, né, do meio, mas eu deixo a capa e o encerramento. Né? Enfim. Mas eu acho que ficou claro para vocês, a gente já trabalhou com dado estruturado e com imagem, vamos botar assim, dado estruturado, eu digo, números, quantidades e tal, relações. Então, quando você quer fazer uma rede neural para, sei lá, regredir qual vai ser o peso da pessoa, ou se a pessoa vai ter uma certa condição ou não, eu espero que para você já esteja claro como isso funciona. O tipo de operação que uma rede neural faz é muito claro, né, para esse tipo de dado, né? Imagem, a gente já viu uma variação que são as redes convolucionais. Porque imagem, apesar de você poder olhar a imagem como um vetor, a noção de vizinhança da imagem é muito forte. Então, ter uma rede que se adapta a isso, não se adapta, né, mas que comporta esse tipo de relação, como as redes convolucionais que a gente viu, é super importante. Tá? E a gente ficou um mês aí falando de rede convolucional, ou mais até. Agora a gente vai partir para outro tipo de rede, que a gente chama de tokenizador, né? que é a base, né, tokenizador, transformer, enfim, que é a base dos LLMs hoje, tá? Que é você conseguir fazer, enfim, regressão e classificação de texto. Tá? Então vamos começar. Aqui, viu, tem até o começo que eu falei agora há pouco, que a gente sabe como usar dado numérico, como usar imagem, a gente consegue extrair informação da imagem, mas texto a gente tem alguns problemas, que é tamanho, a sequência de texto muda, então a gente, enfim, é difícil definir o que é uma frase, e a gente também não consegue quantificar a palavra por si só. Por exemplo, feijão é feijão, né? Tem um valor semântico, né? Enfim, é um leguminoso que você tem que deixar de molho por 12 horas antes de cozinhar na panela de pressão, por 20 minutos, enfim. Mas feijão, por si só, a palavra não significa muita coisa. Se eu comparo feijão e arroz, essas duas coisas estão muito relacionadas, mas nada na palavra diz isso. Né? Então, a gente vai falar primeiro sobre como representar palavras numericamente, que é essa ideia de você tokenizar, tudo bem? Vocês devem ter ouvido bastante falar na palavra token, tá? Porque quando você vai usar um LLM, eles são contados em tokens. Então, enfim, isso é super comum porque é a ferramenta, né? É a munição de um LLM. As RNNs que eu comentei aí, a gente vai falar na próxima aula, que é a ideia de texto variável. Tá bem? Então, a tokenização é tratar, a primeira abordagem, né, no rol de tokenização, é você tratar como uma categoria, beleza? Tipo, você tem um dicionário de palavras, né, com todas as palavras, e aí você vai categorizar cada palavra.
Ou seja, sei lá, O vai ser o ID 0, gato vai ser o ID 1 e assim por diante. EOS, alguém sabe o que significa EOS? Símbolo. EOS, token. Ok, vou assumir que não, tá? Significa end of sentence, ou seja, fim da frase. E por consequência, ela vai estar no final de todas as frases. Ela marca o final de uma frase, sempre, ok? Então, por exemplo, você pode ter os dois tipos de mapeamento. Mapear o índice para a palavra, então você quer uma lista, por exemplo. Eu posso pegar o índice 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ou o contrário, com o dicionário, que é da palavra retornar qual é o índice dela. Beleza? Vocês entendem que eu posso usar esse tipo de estrutura para fazer esse tipo de representação. Joinhas. Você viu que surgiu um joinha quando eu fiz ali, né? O joinha fantasma. Não aparece mais. Apareceu agora, viu? Quando faz coração, também sai coração. Tem um que quando você comemora assim, ele faz festa, mas eu não sei como é que é. Mas eu consigo simular isso aqui, ó. Reactions, ó, agora, esse aqui eu te faço. Ok. Então, qual é o problema da tokenização? Você perde muita coisa, né? Você perde qual é a classe gramatical dela, então se é um substantivo, um verbo. Você perde sinonímia, né? Que é palavras distintas com significado igual. Ou seja, sei lá. Exatamente. Mas o. Então, sei lá, eu lembro que tem um dumpling e. Eu sei como é que é miojo em inglês. Além de dumpling. Pode ser ramen, não sei, mas vamos pensar em coisas assim que. Não, não é ramen, mas enfim. Pense em duas palavras que têm sinônimos. Sei lá. Alguém me dá dois sinônimos aí, por favor. Ou que seja enorme e gigante, né? Seja português. Então, vamos lá. Quando eu estudei, eu tive uma disciplina chamada NLP na FGV que chama. NLP é principalmente linguagem natural, né? É Neural Processing Language. Não. Isso? Não. Natural Processing Language. Neural Processing é outra coisa, né? Porque é Natural Processing Language. Isso. Não. Natural Language Processing. NLP, né? NLP. Natural Language Processing. É que eu tô com o Neurips, que é um congresso na cabeça, que é Neural Processing. Enfim. Alguém falou alguma coisa? Limpeza e faxina, não sei se é bem, mas que seja. Entender e compreender coisas que são próximas, não precisa ser o mesmo significado, né? Pode ser similar. Então, esperar e aguardar, por exemplo, né? Estou esperando, eu estou aguardando. Eu tenho ou eu ei, né? Eu acho que o verbo haver é assim, né? Eu possuo, né? Que seja. Eu possuo, né? Isso. Tem todas essas eu posso ter, eu posso obter, eu posso possuir, né? Eu posso portar, eu porto o meu documento, eu possuo o meu documento. Enfim, tem todas as maneiras, e se concorda que as palavras. Eu não estou preservando nenhuma relação entre elas. Né? Tudo bem, Paulo, não tem problema não. E polissemia, que é uma palavra única com múltiplos significados. Então,
A gente pode... Deixa eu pensar na palavra aqui. Alguém... Irado, né? Por exemplo, eu sei que irado é uma palavra que você pode estar com ira, né? Você pode estar estressado, ou você pode achar uma parada legal, né? Fulano é irado, né? E é a mesma palavra, né? Ou fulano é embaçado, né? Por exemplo, que a gente fala, fulano é embaçado. Embaçado pode ser, enfim, que ele é esquisito, enfim, uma coisa. Mesada, né? Eu ganhei uma mesada. Né? Pode ser uma porrada com a mesa, ou pode ser uma quantidade de dinheiro, certo? E aí eu perco muita informação de novo. Manga, né? Eu posso comer uma manga, ou minha blusa tem uma manga, ou meia manga, né? Ou mangá até, né? Se você jogar acento fora, ferrou ainda, né? Enfim, vocês entenderam. E tem essa questão também, que o comprimento do vetor é enorme, porque pensa que é uma classificação, é um vetorzão, que ele vai ser 1 onde é a palavra e 0 no resto. Então é um negócio enorme. 50 mangos, né? Enfim. Aí vem os word embeddings, beleza? Que é a maneira de você fazer uma representação numa dimensão menor. Ou seja, você encontrar uma projeção das palavras. Tem até aqui os exemplos, né? Enfim. Então, por exemplo, você escolhe o tamanho do embedding, ok? Então, nesse caso, vamos botar 300. E aí, eu vou criar, vou transformar as palavras em vetores nesse espaço, com várias entradas. Enfim, cada entrada, entre aspas, significaria uma característica, ok? Então, caraca, eu falei, porque já estava na minha memória, né? Grande, enorme, enfim. Mas, por exemplo, grande e enorme tem vetores próximos, porque os dois têm a ver com um tamanho grande, né? Manga e laranja vão estar próximas em algumas dimensões do vetor, por exemplo, se fosse uma dimensão de alimento, de fruta, mas manga e bolso estão próximas em outras dimensões, por exemplo, porque seriam partes de roupa. Ok? Faz sentido para vocês quando eu falo dimensão? Pensa que uma dimensão, você já deve ter jogado RPG alguma vez, ou FIFA, que tem aquela tipo, velocidade, ataque, drible, defesa, gol. Isso é uma dimensão, ok? Isso, pensa no RN. Nesse caso é o RM de mamão, né? Mas sim. Aliás, o RM é o espaço, né? Aí você vai ter M de mamão, dimensões dentro do RM, que é o espaço. Ok? Joinha? Joinha. Enfim. Opa, ok. E aí, isso é difícil de treinar. Só que a gente tem modelos que já são pré-treinados que fazem esse tipo de transformação, que é o que a gente usa em vários casos. Então, por exemplo, o que são duas palavras serem similares? Então, palavras similares ocorrem em contextos similares. Essa que seria a ideia, beleza? Então, se eu pego uma palavra, eu olho para o que está em volta dela, ok? E aí eu posso tentar prever a palavra dado o contexto. E esse é o modelo, o CBOW, né, que chama, que é o Continuous Bag of Words. Bag of Words é saco de palavras, né? Continuous é contínuo, ok? Então, por exemplo, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O contexto é iguais perante a, sem distinção de. E a palavra-alvo é lei. Então, pensa que esse é o X e esse é o Y. Enfim, aí você... aqui... Isso era para estar aqui, ó, aqui e aí vazou. Mas enfim. Então, você treina o One Hot. É você fazer a classificação da imagem,
da imagem da palavra, igual a gente comentou aquela primeira, né? Cada palavra identificada de uma maneira, e aí depois você projeta isso numa dimensão M, ok? E isso sai numa palavra-alvo também, o one-hot encoded. Vai estar aqui, ó. Eu pego, cada um aqui é a palavra, ok? Então pensa que aqui eu tenho 10 mil palavras. Aí eu jogo nessa rede de oculta, que seria de 300, que é o tamanho do embed. E aí eu jogo aqui na camada de saída, que vai ser a probabilidade de ser cada uma das palavras, ok? Faz sentido? Massa, né? Então isso aqui de forma de pesquisa entre entrar na camada oculta, são os embeddings, exatamente. Isso aqui são os embeddings. Né? Aliás, isso daqui, né, são os embeddings. Né? Cada linha corresponde ao vetor de uma palavra e dimensão do vocabulário vezes M, né? Que seria M aqui, né? Que seria esse daqui, essa quantidade de vocabulário. Então é bastante coisa. Então, a gente falou disso em redes de classificação, né? Você pode botar uma perda, no caso aqui com a saída softmax, que ela vai ser uma ponderação da probabilidade, só que numa escala exponencial. Então, esse vetorzão aqui, ele soma 1. Então, pensa que eu estou treinando minha rede para cuspir um vetor que soma 1. E aí eu estou ponderando para se ela certa em cada das entradas. E aí, enfim, você pode só pegar o que tem maior probabilidade. Isso vai ser o maior número. Não necessariamente a probabilidade, só um número entre 0 e 1. E a gente pega o maior. Então, é que pensa que você tem um conjunto de dados que é dessa maneira aqui. Tem as palavras e tem a palavra-alvo. Aí eu vou treinar a rede para, dado o contexto, acertar qual é a palavra-alvo. Então eu vou treinando para, por exemplo, se eu colocasse, idealmente, se eu colocar isso daqui, na entrada tem que sair isso daqui. Ok? Esse daqui tem que ser de maior probabilidade. Entendeu? No caso. Aí você treina a rede para se comportar dessa maneira. Já o skipgram é o contrário. É você dar o alvo e você tenta predizer o contexto. Mas como assim o contexto, Eduardo? O que é isso? Então, no caso, ele vai predizer a probabilidade que uma palavra numa posição aleatória, perto dessa posição aqui, enfim, cada um das posições aqui. Faz sentido? Ele vai predizer quais palavras são mais prováveis de estarem perto da palavra que você colocou. Então, se eu coloco formiga, enfim, vai estar, que é ants nesse caso. Enfim, vai estar, por exemplo, hut, né, que é ninho, né, ou ant hut, né, que é formigueiro. E esse tipo de coisa. Beleza? Esse é um outro modelo, esse é o skipgram. É o contrário, exatamente. Você dá a palavra e ele acha o contexto. Acha não, ele estima. E, enfim, aqui é só mais o conteúdo que eu comentei, mas geralmente funciona melhor do que o Continuous Bag of Words. Lembrando que tudo que eu estou falando para você daqui é histórico, tá? A gente já passou dessa etapa na nossa vida, tá bem? Porque em 2013 teve esse Word2Vec, que esse aqui sim é revolucionário, beleza? Ele usa o skipgram para treinar num grande corpus. Um corpus é um conjunto de palavras, tudo bem? Conjunto de texto, tá? Um corpora é o plural de corpus. Então são vários corpus. É um corpora. E aí o Word2Vec ter palavras de tamanho diferente, por exemplo, são 2 palavras. Pega palavras menos comuns mais vezes
e dá exemplo de palavras erradas também. Então ele pontua negativamente se ele escolher uma palavra errada, ao invés de ser 0. Tipo, em vez de estar tudo bem você errar, não, aqui a rede é treinada. E você tem modelos pré-treinados online. Então, o GPT por si só também tem isso daqui embutido, tem o tokenizador. Ele gera os embeddings. Ele tem não o Word2Vec, ele tem o dele, tudo bem? A maneira dele, enfim, de fazer esse tipo de coisa. Então, o Word2Vec é uma evolução desse skipgram, tudo bem? A diferença é que ele tem essas adições, que é palavras de tamanho diferente. Então, por exemplo, Rio de Janeiro seria uma única palavra. E também, o que acontece? É muito ruim para a rede, às vezes, aprender a estimar bem palavras que aparecem pouco. E aí, o que ele faz é distribuir o peso. Enfim, tem um negócio que chama. Eu não sei se entra aqui, eu até teria que confirmar. Mas tem um negócio que chama TF e DF. Tá? Eu deveria ter colocado aí, inclusive. Que é termo frequência inversa de documento. Que é uma quantidade que vai fazer isso, que ela vai ver a frequência da palavra, é uma quantidade, é um número que vai ser a frequência da palavra no texto, vezes o log da razão inversa da quantidade de documentos que contém ele. Falei um monte de palavra, mas o que isso quer dizer? Se for uma palavra muito rara, certo? Se for uma palavra muito rara, eu vou dar mais preferência para ela. Ok? Ponderado pela frequência dela. Mas ela for rara em documentos, tudo bem? Desculpa, eu tô bocejando aqui. Vamos lá. Tô tentando achar o slide. Achei. Pronto. E aí tem essa parada legal que você consegue fazer com o Word2Vec, que é meio que operar as palavras. Então pensa que você pega a palavra rei, subtrai a palavra homem, só mulher, isso deveria ser um vetor mais ou menos parecido com rainha. Paris, eu deveria subtrair França, somar Brasil e mais ou menos ser Brasília. Porque concorda que se eu pego Paris e subtrair França, isso aqui deveria ser mais ou menos capital, né? E aí a capital do Brasil seria mais ou menos Brasília. Faz sentido? Não, no caso, não faz. Se eu pego Paris e tiro França, não deveria ser algo com o interior do país, sei lá. Porque eu tô tirando a capital do país. Não. Pensa que é o contexto semântico, né? Eu não penso em diferença geoespacial, não, tá? Mas, enfim. O que Paris é? Paris é a capital da França, essencialmente. Tá? É o contexto semântico que a gente tem. Ok? Se eu pego a capital da França e tiro França, fica só a capital. Entendeu? E aí, se a capital do Brasil é Brasília, certo? Mesma coisa, rei. Rei é o quê? É o homem, sei lá, que lidera um reino. Se eu corto o homem, fica que lidera o reino. Se eu coloco mulher, mulher que lidera o reino, rainha. Ok? Isso aqui é top. Enfim, aí aqui tem esse glove, por exemplo, já é uma coisa mais sofisticado, não vou entrar em detalhe com vocês, é só para vocês saberem que existe, porque, enfim. Mas isso a gente está falando de 2014, pessoal. 11 anos atrás, tá? A gente já evoluiu muito disso daqui, beleza? Muito. Hoje em dia a gente usa normalmente... a gente não, né? Mas usa-se outros modelos, como o BERT e tal. Eu acho que eu vou chegar lá. Mas a gente usa os tokenizers, né? Que são, tipo, redes neurais que geram tokens, né? Geram embeddings, na realidade. E eles... eu tô trocando sem querer essas palavras token com embedding, mas a gente quer o embedding, tá? Que é o vetor.
E isso está cada vez mais sofisticado. Até o GPT-2, por exemplo, é bem famoso para isso. Já embed. Então, por exemplo, o Glove está aqui, você consegue usar ele na internet também, probabilidade. Ele foi treinado no Wikipedia inteiro, de 2014, por exemplo. Tá? Common Crawl, que é um negócio com 840 bilhões de tokens. Tá? Então, enfim. Isso foi bastante utilizado em pesquisa indústria, talvez seja usado até hoje, em alguma quantidade. Tá? Aqui tem, enfim, algumas comparações entre o Multivac e o Glove. O Glove, a vantagem é que ele tem onde ele foi treinado é maior, enfim, e usa mais memória, então é para coisa mais pesada. Tá bem? Qual é o problema desses word embeddings que não lidam com... que tem uma quantidade fixa de dicionário? Eles não lidam bem com palavras que não estão nesse conjunto que você treinou. E além disso, tem essa questão que está aí, né, sobre banco em banco de dados, banco do parque. Isso não funciona muito bem, né? Esse banco, enfim, não tem como capturar direito esse contexto, a gente entender o que os dois são, né? E, enfim, tem alguns problemas, por exemplo, mudança de significado ao longo do tempo também. É difícil, por exemplo, essa é uma palavra que mudou de significado ao longo do tempo. É difícil de você capturar isso. Tá? E aí vem os embeddings contextuais, que é o que a gente tem de mais moderno hoje. Que vem o contexto. Por isso que talvez você deva ter pensado no, por exemplo, no GPT, né, no ChatGPT, porque ele tem o contexto. O contexto é o que você manda para ele escrito, é o PDF que você manda para ele, esse é o contexto. Ok? Então, a evolução que a gente teve aí é que mais ou menos de 2022 para cá a gente tem acesso quase que indiscriminado desses modelos grandes, né? Os LLMs, né? Que são, tipo, que a base deles é um modelo de embedding contextual. O coração deles é isso, tudo bem? Assim que ele pega o texto que eu escrevo lá e transforma em algo que o computador consegue fazer inferência, tudo bem? E esse é o mais legal, pensa só. Eu mando uma pergunta, ele consegue converter isso para o valor semântico da pergunta, e aí ele tem outro procedimento para achar a resposta, tudo bem? E depois tem que converter o valor semântico da resposta num texto. Ok? Então, por exemplo, a gente tem hoje é muito utilizado em classificar opiniões. Então, por exemplo, eu pego um texto e aí o texto está lá. Por exemplo, tem um monte de dados que é muito famoso, que é o de avaliações da Amazon. Talvez eu peça até para vocês usarem ele no trabalho da 2, né? Que é esse trabalho de avaliação de revisões da Amazon, gente, comentário do pessoal na Amazon. Tipo, não funcionou, veio quebrado, gostei muito e tal. É difícil você saber se uma coisa é positiva ou negativa, mas esses modelos são bons com isso. Tá? Então, sistema de recomendação. Eu fiz um trabalho na FGV que era basicamente um trabalho que você conseguia buscar no Spotify uma busca semântica. Então, você colocar, tipo, eu quero uma música feliz, quero uma música triste. E aí aparecia, enfim, uma música feliz, uma música triste. Palavras em diferentes idiomas. Então, o valor semântico é preservado. Então, banana, tudo bem, banana e banana é igual, né? Mas, sei lá, cachorro e perro, né? São bem diferentes. Cachorro, perro e dog são bem diferentes. Mas talvez tem os modelos multilinguagem. E o que eles fazem? Eles conseguem classificar de maneira próxima essas coisas. E aí, enfim, tem toda essa questão de busca semântica e chatbot que a gente já falou aqui também. E aí, por exemplo, você avaliar, tem esse teste de analogia, você fazer rei, menos homem, mais mulher, é igual ao quê? Né? E tem já umas avaliações, por exemplo, post-tagging, que é você identificar qual part of speech é. No caso, part of speech, se é um verbo, se é um nome, enfim, qual parte
da frase é isso. Tá? Enfim. Classificação de texto, igual a gente comentou, tipo, você pegar um texto, classificar o texto usando um modelo desse. É uma maneira de você avaliar a performance do modelo. É algo que eu faço no dia a dia. Tá? Enfim. E tá bom. Acho que enfim, não tem muito o que falar. Que tem os benchmarks comuns também, que são maneiras de você avaliar quão bom um embedding é. Por exemplo, e é muito fácil de você usar um negócio desse, sabe? Por exemplo, você carrega o modelo, você pode calcular qual é a similaridade entre gato e cachorro, por exemplo. No TensorFlow, que já vem o embedding, você pode carregar embedding layers, e com Transformers, que é do Hugging Face, você consegue usar BERT e GPT, por exemplo. E outros modelos também, N modelos, tá? Tem muito tokenizador, muito. E o que eu queria comentar também, nossa, eu lembro de usar esse Space aqui na faculdade também, enfim. Tem uma história de uma colega, eu acho que eu já comentei com vocês, que ela foi fazer IC, e o professor perguntou assim, sabe Transformers? Ela, sei, pô, já assistiu o filme e tal, né? Legal. Aí ele, não, pô, Transformer, pô, do Machine Learning, pô. Enfim, esse Transformer aqui que ele tava falando, tá? Não o Optimus Prime, os Autobots, né? E aí aqui agora a gente vai pra parte mais legal da aula, tudo bem? Que a gente vai fazer um teste assim, na Vera. Vou mostrar outra tela. Ó, vocês estão vendo? Misericórdia. Travou sua voz, Almir, não sei se você falou que sim ou que não. Eu falei misericórdia. Então, isso aqui é a projeção das palavras em 3D, tá? Com PCA, que é uma transformação de componente principal, ele projeta nos autovetores, nos 3 autovetores dominantes, não sei se vocês viram isso em álgebra linear já, mas é uma transformação linear. Você pode botar outras transformações aqui que são não lineares, tá? Mas, por exemplo, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é aumentar as palavras para todas as palavras, tudo bem? Inclusive, uma coisa, você tinha falado que ele verifica as palavras, por exemplo, as palavras são sinônimos, elas ficam em dimensão mais próxima. Então, ele usa, por exemplo, R4, R5, algo do tipo? Isso, até o RD, isso, até o RM, né? O RM. É que aqui eu estou projetando em 3, mas não necessariamente é isso. Tá? Aqui a gente está vendo a projeção. Absurdo. Então, aí, por exemplo, vamos pegar aqui uma palavra. Qual palavra que vocês querem? Por exemplo, banana. Vou escolher banana aqui. Banana está aqui. Tá vendo? Aqui no meio. E aqui são as palavras mais próximas de banana. E aqui tá vendo, ó, daiquiri, que eu não sei o que é, mas tem páprica, breadfruit, sugar, ok? Fruit. Tá bem alto aqui, fruit, por exemplo, né? Bem alto, assim, bem próximo, né? Enfim, eu posso aumentar a quantidade de vizinhos para olhar, tá? Eu posso diminuir também. Por exemplo, microfone, por exemplo. Microfone. A palavra mais próxima é microfones. Mas depois vem câmera, loudspeakers, que é tipo alto-falante, crowd, né, que é gente, posicionamento, fone de ouvido, fita, playback, cassetes, sound. Isso é word to vec, tá, pessoal? Word to vec. Não, fita tá certo, fita tá certo. Fita de... Isso, fita cassete, exatamente. Flauta tá aqui, por exemplo, enfim.
Por exemplo, vamos colocar matemática, né? Tá matemático, no sentido do advérbio, né? Que é matemático, aquilo que é matemático. Física, geometria, astronomia, álgebra, filosofia, lógica, química, linguística, teoria, teorético, né? Não é teorético, é teórico, né? Ciência, math, né? Acadêmico, técnico, cálculo. Vamos clicar em cálculo, por exemplo. Cálculo é matemático, diferencial, álgebra, álgebra. Vai ter álgebra, algébrico, né? Álgebras, multiplicação linear, booleano, vai ter álgebra, lógica, algébrico, associativo, aritmético, inteiro, vai ter multiplicação, binário, vai ter aritmético, decimal, bits, bytes, vai ter bits, megabyte, byte. Então, eu não sei se tem português aqui não. Deixa eu ver se tem. Eu acho que é só inglês aqui. Só inglês, porque ele treinou num conjunto de dados lá que eu comentei com vocês, que é só palavra em inglês. Mas essa projeção aqui é uma projeção linear, ela não é muito informativa. Eu acho que o map talvez fique melhor, deixa eu ver. É que demora. Deixa eu rodar isso aqui de novo. Internet. Internet. Aí tem web, IP, né? Aqui. Tá vendo? Essa aqui é a galera da internet. Olha onde é que tá as coisas, tá vendo? Essas palavras. Server, e-mail, data, applications, digital, software. Como web, por exemplo. Aí tem outros conjuntos de dados, por exemplo. Vou botar MNIST com imagens. Ó, por exemplo, isso aqui é a projeção dos números, tá vendo? Você pode pensar em cada número como uma palavra, né? 9, enfim. Os 7 aqui. 4. Tá vendo? 1, aí aqui você olha aqui no meio, 1 tá virando 2, né? Ó, tem um negócio aqui, um 7 aqui que parece um 1. Aí, ó, aí aqui já vai vindo no 0, pra cá é outra coisa, tá vendo? Ó, esse aqui é interlíngua, por exemplo, vamos ver. Ah, pô, tem japonês aqui, caraca, tá vendo? Amor. Será que tem? Vamos ver, camomila. Ah, aqui, tem as frases nos outros idiomas. Não sei se tem. Arigato não tem tem que escrever em. Ó, esse aqui é japonês. Enfim. Não, esse aqui é japonês com certeza. Inclusive tá escrito aqui. Já. E tem isso aqui é no, né? Esse é o símbolo. Ren. Shi. É... tipo, Attack on Titan tem. Shingeki no Kyojin, né? Tem isso daqui também. Kimetsu no Yaiba também tem, né? No é do, tá? É possessivo em japonês. Então, tipo, Kimetsu no Yaiba, por exemplo, Attack on Titan, né? Shingeki no Kyojin é tipo Titã de Ataque, né? Que é o nome do anime original, né? Titã de Ataque. Não é Ataque dos Titãs. Os 3 nomes são diferentes, né? Porque em português é Ataque dos Titãs,
Em japonês é titã de ataque, em inglês é ataque dos titãs. Exatamente, o nome do titã do Eren é Shingeki no Kyojin, que é o titã de ataque. Enfim. Por exemplo, deixa eu ver se tem mandarim aqui em algum lugar. Ó, isso aqui é coreano. E aí ele vai aparecer outras coisas em coreano também. Esse dataset é feio. Deixa eu ver o Iris aqui. O Iris é o de pedras lá, né? Feio também, não gostei. Eu acho que o mais legal é isso mesmo. Talvez você possa. Você pode carregar um dataset se você quiser também. Tá? E para fazer esse tipo de brincadeira aqui. Nossa, vi HTML aqui. Sprite. Sprite, por exemplo. Sprite pode ser tanto refrigerante, né? Ó, bitter, monochrome. Aqui tá mais no contexto de sprite de videogame. Amigas. Apple, por exemplo, vai ter tanto a Apple empresa, ó, Macintosh, Microsoft OS, IBM, Windows, Mac, Amiga, que era o computador da Apple, né? Interface, tá, né? Linux, mas não vai ter fruta, né? Tipo, se você coloca fruit, aí vai ter flowers, não, durian. Sabe que fruta é essa, durian? É a pior coisa que vocês vão ver na vida de vocês. É tipo uma jaca. É uma fruta da Tailândia, se não me engano. Eu já comi uma bala de durian e eu quis lavar a minha língua. Pra você ter noção, tem lugar que é proibido você. Aqui, ó. Isso é super comum lá, porque o cheiro é muito forte. Então, tipo, não pode entrar com durian aqui. No durians. No smoke, não pode fumar e não pode levar durian. Enfim, e apareceu aqui, né? Por exemplo, vou usar dessert, que é sobremesa, né, em inglês. Appetizer, que é tipo uma sobremesa também, né? Flavored, cheio de sabor, né? Sopa. Isso aqui eu não sei o que é. Apple Wine. Ó, cider, que é tipo cidreira, né? Gingerbread. Gingerbread sabe o que é? Isso aqui. Eu ia falar biscoito de gengibre, mas achei que as pessoas iam pensar que era algo muito diferente, né? Mas se você viu Shrek, né? Eu acho que a sua geração viu Shrek, né? Tem o Gingerbread lá, né? Gingerbread, sabe? Shrek 2, sim. Tem essa cena aqui, exatamente, que ele fica gigante. Porque ela canta. Eu tô com It's Raining Man na cabeça, mas não é, né? Caraca! I Need a Hero, a música. I Need a Hero. Essa música. Que toca no final de Shrek 2. Né? Quem não viu, veja, tudo bem? Ramen, tá aqui, por exemplo. Vi ramen aqui. Eu quero ramen.
Noodle, né, que é miojo. Isso eu tô confundindo. Noodle e dumpling. Os dois são miojo. Olha onde eles estão aqui. Noodle e dumpling. E os dois estão relacionados com pork, né, que é carne de porco. Relacionado com beef. Enfim, é isso, tá? Eu vou terminar o slide aqui, vamos lá. Ah, saiu da tocha aí, né? Eu coloquei só uns recursos aqui para vocês olharem. Eu recomendo que vocês entrem aqui e brinquem, tá? Onde eu brinquei. E vocês podem olhar essas outras coisas aqui que eu coloquei também. Tudo bem? E a gente vai falar de RNN na próxima semana, tá? Que é como... É uma das soluções, não é tão utilizado hoje, porque esses modelos de GPT já estão muito bons. Mas, enfim. É isso, tá? Então, beleza? Alguém tem alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo beleza? De boaça? Então tá bom, pessoal. Vou parar a gravação aqui.